Salve, salve, concurseiro, tudo bem? Sou o professor Eduardo Juppe, professor de matemática, e estou aqui para conversar hoje com você sobre mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e regras de potenciação e radiciação. São os conceitos mais simples, mais básicos que nós temos na matemática, são os primordiais para a gente aí, porém que a gente ainda acaba confundindo, a gente acaba trocando algumas coisas. Então, para a gente poder sanar, terminar com essas dúvidas aí, vamos fazer aqui bem tranquilo, passo a passo, como que funciona o mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e relembrar algumas regras de potenciação e radiciação, ok? Começando com o mínimo múltiplo comum, esse MMC, né, que significa o mínimo múltiplo comum, como o próprio nome diz, eu preciso achar o primeiro múltiplo comum para os números que eu vou estar trabalhando. O detalhe é, esse conjunto dos múltiplos, a gente vai escrever ele com somente os valores naturais positivos ali. Eu não vou, por exemplo, o zero. O zero é múltiplo de todo mundo. Se a gente fosse colocar o zero, qualquer MMC que a gente fosse calcular daria zero. E isso não é possível. A gente sempre vai pegar os valores positivos, maiores que zero. Então, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 2, quem que é? Vai ser o 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, e não 16, 14, e assim por diante. Qualquer um desses elementos aí. O conjunto dos múltiplos de 3. Você vai começar lá com 3 vezes 1. Nada mais é do que a tabuada que a gente está fazendo. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, e assim por diante. Conjunto dos múltiplos de 4, mesma ideia. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, e aí vai. Quem que são o conjunto dos múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25, 30, e vai ao infinito. Múltiplos de 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, e assim vai. Do 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, e assim por diante. Então nós temos aqui alguns exemplos de como construir o conjunto dos múltiplos aqui, ok? Esse conjunto dos múltiplos, para que ele serve? Essa aqui é a maneira mais primária que a gente tem para calcular mínimo múltiplo comum de dois números. Por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3. Quem que vai ser? Entre 2 e 3, você vai olhar aqui em toda essa extensão desses valores, quem que é o primeiro cara que aparece para ambos? 2, não tem. 4, não tem. 6. 6 aparece aqui e aparece aqui. Então esse cara é o nosso mínimo múltiplo comum de 2 e 3. Ok? Falar, mas eu quero de 4 e 5. Beleza. Observa nas duas representações aqui, quem que é o primeiro cara que aparece nas duas? 4 não, 8 não, 12 não, 16 não, 20. Opa, o 20 aparece nas duas e é o primeiro cidadão. Então o MMC de 4 e 5 é o 20, certo? De 6 e 8. Tenho 6 aqui, não tenho. De 6 e 8, opa, 6 e 8, 24. Então repara que o MMC entre 6 e 8 é o valor 24, que está aqui. E assim por diante. Se eu quero saber entre 3 números, mesma ideia, 4 números, mesma ideia. Basta a gente construir os seus conjuntos e verificar quem que é o primeiro múltiplo que aparece para todo mundo. Mas, isso aqui nem sempre pode ser agradável. Dependendo do valor que você tiver, vamos supor, o mínimo múltiplo comum entre 35 e 82. Pô, você vai se matar de fazer conta aqui, de ficar construindo tabuada, para poder saber quem são esses valores. Então a gente tem alguns métodos um pouco mais práticos do que isso aqui. Observa, MMC de 6 e 8.
6 e 8, a gente acabou de descobrir ali que o mínimo múltiplo comum dele é 24. Mas qual uma outra maneira que a gente pode fazer isso sem ficar calculando aquele monte de tabuada ali? Basta a gente fazer o seguinte, 6 e 8. A gente vai fazer uma decomposição em fatores primos. Quem que é o primeiro primo que divide eles? Lembrando que o conjunto dos números primos é o 2, 3, 5, 7 e assim por diante. O primeiro primo que divide eles é o 2. 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. O nosso objetivo é carregar esses caras até chegar no 1. Quem que é o próximo primo? Continua sendo 2, porque o 4 ainda é múltiplo de 2. Então vai por 2, carrega o 3 e 2. Lembrando que essa divisão tem que ser exata. Como 3 por 2 não dá exato, eu apenas mantenho ele. Novamente por 2, dá 1, sobra 3. Chegou no 1, acabou para esse cara. Agora carrega esse. Quem que é o primo que divide 3? É o próprio 3, que sobra 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, isso aqui dá o nosso querido 24, que a gente já sabia, já tinha feito aqui no exemplo anterior pela forma de extensão, ok? Mínimo múltiplo comum entre 5, 6 e 8. Mesma ideia. Decompõe esses valores. Decompondo eles, a gente vai chegar que o mínimo múltiplo comum dele é 120. Observe, se eu fizer a decomposição desses três caras, de 5, 6 e 8. Primeiro primo que divide ele, o 2. Então, por 2, mantém o 5, porque o 5 não divide o 2. Aqui vem para 13, aqui vem para 4. Novamente por 2, mantém o 5, 3, aqui dá 2. Mais uma vez por 2. Então, dividindo mais uma vez por 2, a gente vai chegar em 5, 3, abaixa esses dois e chega no 1. Acabou para esse cara. Agora, temos que transformar esses dois aqui em 1. O próximo primo que divide é o 3. Vai ficar 5, 1 e 1. Ok, acabou para esses dois. O próximo é o próprio 5. 1, 1 e 1. Chegou todo mundo 1, multiplica os valores que a gente encontrou aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120, que é o valor do nosso mínimo múltiplo comum aí. Beleza? Então esse é o processo mais comum, o processo mais, diria eu particularmente, o processo mais prático que a gente tem para calcular um mínimo múltiplo comum de 2 ou mais valores. Tá, mas para que eu quero saber o mínimo múltiplo comum? Para a primeira situação, para esse tipo de coisa aqui, ó, somas de frações com denominadores diferentes. Eu não posso somar 5 mais 2, 7, 6 mais 5, 11. Isso não existe. Eu preciso achar um cara comum, o mesmo denominador aqui, para poder efetuar essa operação. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 5. Se a gente observar aqui no nosso comecinho, para não precisar fazer a decomposição, ó, entre 6 e 5, o cara comum é quem? É o 30. É o primeiro cara que aparece para ambos. Caso você não tenha na hora da prova, no exercício que você está fazendo, você não tem essa representação, faz essa decomposição aqui. Fazendo essa decomposição, a gente chega que o mínimo múltiplo comum é 30. Então eu preciso transformar essas frações em frações com denominadores 30. Ou seja, nada mais é do que o conceito de frações equivalente. Temos duas maneiras de pensar nisso aqui. O 6, para chegar no 30, multipliquei por quem? Multipliquei por 5. 6 vezes 5 dá 30. Se eu multipliquei o denominador, multiplico o numerador. 5 vezes 5, 25. 5 para chegar no 30, eu multipliquei por 6. 5 vezes 6 dá esse 30 aqui. Se eu multipliquei o denominador, multiplico o numerador. 6 vezes 2 dá 12. Essa é a primeira maneira da gente pensar como vai proceder isso aqui através de frações equivalentes. A segunda maneira é o seguinte. Encontrado o mínimo múltiplo comum, que é o 30, você vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Repara, 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Então tem essas duas maneiras aí da gente pensar. Feito isso, só terminar a nossa continha. Denominador 30, ok, tá bonitinho para todo mundo.
vai manter aqui. 25 mais 12, 37. Esse é o nosso resultado dessa soma de frações. Claro que, chegando nesse resultado, se for possível, simplifica. Sempre a gente trabalha com as frações simplificadas ao máximo. Nesse caso, 37 é primo, não é possível simplificar. Então acaba aí a nossa conta. Um outro exemplo. Meio mais 4 terços menos 3 quartos. Primeira coisa a ser feita é descobrir o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 vai ser o 12. Para que 2 vezes não. O 12 está na tabuada do 2, está na tabuada do 3 e está na tabuada do 4. E é o primeiro cara. Caso não acredite, construa a decomposição. Vai por 2, dá 1, 3, sobra 2, dá por 2 novamente, 1, 3, 1, dá por 3, 1 e 1. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Então esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Coloque ele aqui para cada uma das frações. E aí aplica a regrinha aqui, ó. Divide pelo de baixo. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Encontrados esses valores, só resolver a continha. 6 mais 16 dá 22. 22 menos 9 vai dar 13. 13 sobre 12 é o nosso resultado aí da nossa operação. Ok? Então esse é um dos processos que a gente tem de como aplicar esse MMC. Uma outra maneira, que é a maneira mais teórica e mais, assim que eu posso dizer, não a mais correta, mas em termos de frescura seria a mais correta, ok? Que é o método da decomposição. O MMC de 12 e 15. O que eu vou fazer? Eu vou decompor esse 12, que ele é 2 vezes 2 vezes 3, que era o que a gente estava fazendo até agora, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3. E o 15, quem que é? É 3 vezes 5. Beleza. Quem que vai ser o MMC de 12 e 15? A gente pode representar o MMC também por esse colchete. O MMC entre eles é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Pô, mas por que é esse cara? Simples. Decomposto os números, você vai pegar cada um dos carinhas que apareceram elevado à maior potência possível. Por exemplo, apareceu o 2. Tudo bem que só está aqui, mas ele apareceu. Qual que é a maior potência dele? 2. Então 2 elevado a 2. Apareceu o 3. Está aqui. Então coloca o 3 elevado à maior potência dele. Aqui é 1, aqui é 1, então vai ser 3 elevado a 1. E apareceu o 5 elevado a 1, está aqui. Faz o produto desses caras. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Outro exemplo. Mínimo múltiplo comum entre 24 e 36. Decompõe o 24. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui é 8 vezes 3, dá 24, né? Ou 2 à terceira vezes 3. Decompõe o 36. Vai dar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que vai chegar no nosso 36. Pelo conceito de mínimo múltiplo comum, você vai pegar os caras com a maior potência que apareceram. Apareceu 2 aqui, apareceu 2 aqui. Quem que é a maior potência? É 3. Então é ele que eu vou carregar para cá. O mínimo múltiplo comum entre 24 e 36 é 2 à terceira, vezes. Eu tenho 3 elevado a 1 e 3 elevado ao quadrado. Quem que é a maior potência? 3 ao quadrado. 2 à terceira é 8, 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 9, 72. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Aparentemente ele parece ser um pouquinho mais chatinho, mas é questão de gosto, questão de escolhas suas. Pode optar tanto pelo método anterior que a gente fez, a decomposição simultânea, ou fazer separado e verificar as potências para saber qual vai ser o seu mínimo múltiplo comum. Então, só para fechar aqui essa ideia de MMC, desse método da composição. O resultado é dado pela multiplicação de cada fator primo elevado à maior potência com que aparece nas fatorações, ok? Que foi o que a gente fez ali, quando pegou 24 e 36. Quiser fazer mais um exemplo? Por exemplo, vamos pegar aqui o valor, calcular o MC entre 48
e 56. Bom, então, decompondo esse 48, nós temos que ele é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que isso aqui dá 16, vezes 3. 16 vezes 3, 48. A gente pode simbolizar isso aqui como 2 à quarta vezes 3, ok? Fazendo a decomposição para o 56. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 vezes 7, 56. Ou seja, podemos simbolizar isso aqui como 2 à terceira vezes 7. Mas quem que é o mínimo múltiplo comum entre esses caras? Pela nossa definição é a multiplicação de cada fator primo elevado à maior potência. Entre 2 à quarta e 2 à terceira, quem que é a maior potência? É o 2 à quarta. 3 só tem aqui. Aqui eu tenho, mas é como se ele tivesse um 3 elevado a 0, que vale 1. Quem que é maior, 3 elevado a 1 ou 3 a 0? É o 3. O 7 eu só tenho aqui, carrego o 7 para cá. Então o mínimo múltiplo comum entre 48 e 56 vai ser o produto desses três caras aqui. 2 à quarta vezes 3 vezes 7, que aí eu deixo para você fazer com calma na sua casa aí essas continhas. Beleza? Passar agora alguns conceitos sobre máximo divisor comum para você. Ok, continuando aqui então, máximo divisor comum. Antes da gente ver como funciona esse máximo divisor comum, primeiro a gente precisa saber quem são esses conjuntos, os conjuntos dos divisores de um determinado número. Por exemplo, quais são os números inteiros, ou seja, que a gente vai obter um quociente inteiro e resto zero, do número 2. Os únicos números que a gente consegue dividir aqui é o 1 e o próprio 2, ok? Se eu dividir, por exemplo, 2 por 4, é possível? É, a gente sabe fazer essa conta, mas não dá, o resultado não dá inteiro. Então a gente só está interessado nos valores inteiros do nosso número aqui, dos seus divisores. Então, divisores de 2, próprio 1 e o 2. Os divisores de 4, quais são os números que a gente consegue dividir o 4? O próprio 1, o 2 e o 4, ok? Quais são os números que a gente consegue dividir o 8? O 1, o 2, o 4 e o 8. Os divisores de 12, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Os divisores de 24, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Então temos aqui o conjunto dos divisores, de alguns elementos que a gente escolheu aqui. Repare que todos eles têm 1, mas eu estou interessado no máximo divisor comum. Se é o máximo divisor comum, eu vou pegar o maior cara em comum para eles. Por exemplo, quem que é o máximo divisor comum entre 12 e 24? Posso pegar o 1? Posso, mas não vai resolver muito minha vida. Posso pegar o 2? Também posso, mas o 3, o 4, o 6. Mas quem que é o maior? Qual que é o máximo divisor comum deles? O máximo divisor comum deles é o 12. Então temos aqui o máximo divisor comum de 12 e 24 é o 12, ok? E assim por diante. Por exemplo, entre 8 e 12, quem que é o máximo divisor comum entre 8 e 12? Entre 8 e 12 será o valor 4, que é o maior cara que divide os dois ao mesmo tempo. Entre 4 e 8 vai ser o 4, é o maior elemento que divide os dois ao mesmo tempo. E assim por diante. Caso, ao calcular isso, você só encontre o valor 1, vou colocar aqui, caso o único divisor comum seja o número 1, dizemos que os números são primos entre si. O que significa isso? Por exemplo, se eu quero calcular o MDC entre 2 e 5, quem que é o cara que divide 2 e 5 ao mesmo tempo? O 2 só tem 1 e o 2. Faz o teste. O 1 divide o 5? Divide. O 2 divide o 5? Não.
Então, o único cara que vai dividir esses dois ao mesmo tempo é 1. Quando esse tipo de situação acontece, a gente só tem o 1 como divisor para eles, a gente fala que eles são primos entre si. Ok? Mas aí mesma história do MMC. Toda vez que eu vou calcular o MDC, eu tenho que ficar fazendo essa construção de divisores? Não. A gente tem um método prático para isso. Quem que é esse método prático? Quero calcular aqui, ó, o máximo divisor comum entre 30, 54 e 72. Muito parecido com o MMC, a gente só não pode confundir. Eu vou criar aqui aquele nosso chiqueirinho, 72, e fazer uma decomposição de primos aqui. Aí lá no MMC, a gente carregava esses caras até chegar no 1. Aqui a gente não pode fazer isso. A gente só pode dividir pelo número primo aqui se dividir todo mundo ao mesmo tempo. Caso contrário, a gente não divide. Para começar, observe que todo mundo é par. Se todo mundo é par, eu consigo dividir por 2. Então, divide isso aqui por 2. 30 por 2 vai dar 15. 54 por 2 vai dar 27. 72 por 2 vai dar 36. Aí você fala, dá por 2 mais uma vez, né? Porque o 36 é par. Não. Só o 36 é par. Esses dois aqui não são. Então, não posso mais dividir por 2. Quem que é o próximo primo que divide todo mundo ao mesmo tempo? O próximo cara que vai dividir ele é o 3. 15 é múltiplo de 3, 27 é e 36 é. 15 por 3 dá 5, 27 por 3 dá 9, 36 por 3 dá 12. Você fala, e agora? Vou continuar por quem? Dá por 3 de novo. Não, mesma história. Só esses dois dividem um 3. Esse 5 não divide o 3. Então vai por 5. 9 não divide, o 12 não divide. Não conseguimos encontrar mais ninguém que divide os 3 ao mesmo tempo. Então a gente para aqui. O nosso MDC é o produto desse por esse. Esse é o nosso máximo divisor comum. Ok? Não confundam com o MMC. O MMC a gente carrega isso aqui até chegar no 1. O máximo divisor comum a gente só vai dividir quando for possível dividir por todos ao mesmo tempo. Caso contrário, não divide. Ok? Esse é o nosso método prático. Temos aqui que o nosso MDC de 30, 54, 72 é igual a 6. Em casa, você atribua outros valores, faça mais exemplos para poder fixar bem essa ideia e acostumar com que não pode carregar até o 1 quando é máximo divisor comum. Ok? E assim como no MMC a gente também tem o método por decomposição, que é quando a gente multiplica os fatores primos comuns, só que agora elevados à menor potência. Veja como que fica. Pegar o mesmo exemplo aqui do anterior, calcular o MDC entre 30, 54 e 72. Quem são os divisores, ou melhor, quem que é a decomposição do 30? Ele é 2 vezes 3 vezes 5. Né? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Quem é a decomposição do 54? Ele é 2, 3 vezes ao cubo. Né? 3 ao cubo é 27, 27 vezes 2, 54. Quem que é a decomposição do 72? 72 vai ser 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Por quê? 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, 8 vezes 9, 72. E quem que vai ser então o nosso MDC aqui? Nossa definição fala que é o produto, que é a multiplicação dos fatores primos comuns elevados à menor potência. Quem que está comum? Eu tenho 2, comum para todo mundo. Ok? Tenho 3, comum para todo mundo. O 5 está comum? Não está. Então ele não entra na história. Agora, elevados à menor potência. A menor potência do 2 é o próprio 2 elevado a 1. A menor potência do 3 é o próprio 3 elevado a 1. Então, nosso máximo divisor comum entre 30, 54 e 72 é 2 vezes 3, que é 6. Ok? Então, temos aqui o nosso método prático, o método por decomposição, que é o mais teórico, mais assim, certinho, digamos, né?
Aí fica novamente, assim como em MMC, a seu critério escolher qual que vai te agradar mais. Esse é o método prático, o método por decomposição. Você escolhe por qual você quer fazer, desde que acerte o exercício, está valendo, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre potenciação e radiciação. Então, finalizando aqui a nossa conversa sobre MMC, MDC, potência e radiciação, mostrar as propriedades de potência e raiz que a gente aplica nos nossos exercícios que a gente costuma fazer por aí. Primeira propriedade, multiplicação de mesma base. Mantém a base e soma o expoente. Por exemplo, 3 ao quadrado vezes 3 à quinta, mantém a base, o 3, soma os expoentes. 2 mais 5, isso aqui é 3 à sétima, ok? Divisão de mesma base. Mantém a base, subtrai os expoentes. Desde que a nossa base, nosso A aqui tem que ser diferente de zero, lembrando que a gente nunca pode dividir por zero. Mantém a base, subtrai os expoentes. 2 à quinta dividido por 2 ao quadrado, isso aqui mantém a base que é o 2. 5 menos 2, isso aqui é 2 à terceira. Produto expoente do expoente, ou potência de potência. Mantém a base e multiplica as potências. Se eu tenho 5 elevado ao quadrado, que está elevado ao cubo, isso aqui é 5 elevado a 2 vezes 3, que é 5 elevado à sexta. Quarta propriedade. Um produto elevado a um expoente, eu posso distribuir esse produto. Vai ficar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Atenção, isso aqui só vale para multiplicação ou divisão. Se for uma soma, a gente não pode simplesmente distribuir esse expoente, ok? Não pode confundir essa parte aí. A quinta propriedade. A sobre B elevado a N, isso aqui é A elevado a N, dividido por B elevado a N, pelo mesmo motivo aqui que o anterior, onde B tem que ser diferente de zero. Então nós temos aqui, por exemplo, 2 terços elevado à quarta. Isso aqui é a mesma coisa que 2 à quarta dividido por 3 à quarta. Só distribuir esse expoente para cada fator que a gente tem aqui. O inverso de um número. Às vezes a gente acha que o inverso de um número é o oposto, né? Qual que é o inverso de 2? Ah, menos 2. Não, isso aí é o oposto. O inverso a gente simboliza por esse menos 1 aqui no expoente. A elevado a menos 1 é 1 sobre A. Obviamente, o nosso A tem que ser diferente de zero. Então, por exemplo, 2 elevado a menos 1. Quem que é a fração desse 2 aqui? É como se eu tivesse umzinho aqui embaixo. Inverte essa fração, vai ficar 1 sobre 2. Quem que é o inverso do 3? 1 terço. O inverso do 5? 1 quinto. E assim por diante. A sétima propriedade é muito parecida com a anterior aqui. Se eu tenho A sobre B elevado a menos N, inverte a base, já que o expoente é negativo. Então, inverte a base e mantém o expoente positivo. Então, se eu tenho 2 terços elevado a menos 4, inverte a base, passa a ser 3 meios, elevado ao expoente positivo, 4. E aí a gente pode aplicar a propriedade anterior ali também e distribuir esse expoente 3 à quarta dividido por 2 à quarta. Oitava propriedade, que é mais uma consequência aí de definição. Qualquer número elevado a zero, desde que ele não seja zero, vai dar 1. Por exemplo, 2 a 0 é 1, 3 a 0 é 1, 100 a 0 é 1, enfim, não importa quem seja, só não pode ser o zero. A elevado a 1 sempre vai ser o A, 2 elevado a 1 dá 2, 10 a 1 dá 10, 25 a 1 dá 25 e assim por diante. E o 1 elevado a qualquer expoente sempre é 1, não importa quem seja esse expoente. 1 ao quadrado é 1, 1 a 30 é 1, a 1 a 1000 também vai ser 1. Não tem 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1. Propriedades da raiz. Raiz de enésima de A elevado a M. Lembrando que o nosso índice da raiz sempre tem que ser um valor natural e maior ou igual a 2. Eu não tenho números negativos e nem 1 e nem 0 aqui para o meu índice da raiz. A raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N. A gente consegue transformar isso aqui numa potência. Por exemplo, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio, porque aqui eu tenho 1 e o meu índice da raiz vale 2. Lembrando que quando eu não escrevo meu índice, já subentende que ele vale 2. Raiz cúbica de 4 ao quadrado. Isso aqui é igual a 4 elevado a 2 terços e assim por diante. Se eu tenho um produto dentro da raiz, eu também posso distribuir essa raiz para cada fator. Isso aqui vai ficar, se eu tenho raiz enésima do produto A vezes B,
isso aqui é igual a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Temos aqui o nosso exemplo para poder ver como que funciona. Propriedade 13. Da mesma forma que a gente distribui a raiz no produto, a gente distribui na divisão. Raiz enésima de A sobre B é raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Por exemplo, raiz quinta de 7 sobre 2 é igual a raiz quinta de 7 dividido por raiz quinta de 2. Em casa, você pode atribuir valores conhecidos, com índices conhecidos, que você vai ver que funciona exatamente bonitinho, não tem como errar isso aqui. E a nossa 14ª propriedade é raiz enésima da raiz m de A multiplica esses dois índices. Vai ficar raiz de m vezes n de A. Por exemplo, raiz quadrada de raiz cúbica de 2, 2 vezes 3, vai dar raiz sexta de 2. Ok? Para terminar aqui e fazer exercício com você, para a gente fixar tudo isso aí que a gente viu. Temos aqui, ó, 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Então, só para a gente poder anotar aqui nossas informações, temos o seguinte. O navio 1, que eu vou chamar de N1, ele sai a cada 4 dias. O navio 2, ele sai a cada 6 dias. O navio 3, ele sai a cada 9 dias. E aí, num determinado momento, esses navios partiram junto. Todo mundo saiu juntinho ali. E aí ele quer saber depois de quanto tempo, quantos dias vai acontecer o fato deles saírem juntos novamente. Poxa, sair juntos, você tem um marco zero ali. Quando que vai acontecer? A primeira vez que vai acontecer isso de novo? A gente está falando de mínimo múltiplo comum. O primeiro cara que aparece para todo mundo. Basta calcular quem? O MMC de 4, 6 e 9. Aí você tem os métodos que a gente aprendeu hoje. MMC entre 4, 6 e 9, fazer pelo método prático aqui. Divide por 2, dá 2, 13 e 9. Divide por 2, dá 1, 13 e 9. Divide por 3, dá 1, 1 e 3. Divide por 3 mais uma vez. Fecha. 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Então tá aí. Após 36 dias, vai acontecer deles saírem juntos novamente. Ok? Então é isso. Nosso exercício aqui de MMC, para você treinar um pouquinho. Pega mais exercícios, revisa a matéria, as propriedades que foram vistas, para ficar legal aí e não ter mais dúvidas quanto a isso. Beleza? Valeu e até a próxima.